Justiça para Todos de hoje traz uma entrevista especial com o juiz federal José Antônio Savares. Ele é secretário-geral do Conselho da Justiça Federal e juiz federal da 3ª Turma Recursal do Paraná. O magistrado é doutor em Direito da Seguridade Social e mestre em Direito. Atua como coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário. Você acompanha essa entrevista com o juiz federal José Antônio Savares agora. O Justiça para Todos está no ar. Doutor Savares, bem-vindo ao Justiça para Todos. Obrigada. Muito obrigado, Lívia. Um prazer, uma honra e uma alegria. Prazer é nosso. Recentemente, o senhor lançou um livro, sobre direito processual previdenciário. Por que o senhor escolheu esse tema? Como é que esse assunto é abordado no livro? Nós lançamos em 2016 a 5ª edição do Direito Processual Previdenciário. E a temática previdenciária, na minha vida, ela decorre da minha atuação como juiz federal, Quando passei no concurso público lá em 1996, estava eu pensando que ia para uma vara civil, porque gostava de direito tributário, direito administrativo, constitucional, mas quis o Senhor que eu começasse por uma vara previdenciária em Curitiba. Eu nascido e criado em Curitiba, a última vaga que havia naquela cidade era uma vara especializada em matéria previdenciária, e aí ou eu encararia o direito previdenciário ali, ou eu teria que, enfim, ir para uma cidade mais próxima para fugir do direito previdenciário. E ali, então, encarei a matéria, você se aproxima, você vê o apelo humanitário que ela traz, e desde então são quase 20 anos, percebendo as incompreensões que o dia a dia da matéria previdenciária aparece. E os destinatários da prestação jurisdicional, do trabalho da justiça nessa área, são os que mais necessitam, sem dúvida. É o típico órfão, o necessitado, a viúva, a pessoa com deficiência. Então esse apelo humanitário move os atores jurídicos todos, advogados públicos, privados e os magistrados, a encontrarem soluções para além da formalidade processual. E daí então essa minha busca científica no direito processual previdenciário para dizer, espera aí, nós temos que encarar o processo para além da forma. E o processo previdenciário, por tratar de um direito humano, um direito fundamental, ele precisa flexibilizar as formas do processo civil. É preciso levar a sério a ideia de que o processo não é um fim em si mesmo. Ele só se justifica quando voltado para atender o direito da pessoa. E como é que o senhor trata esse assunto no livro? Na verdade, o livro ele é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, eu procuro estabelecer um marco teórico, metodológico do direito processual previdenciário. Eu procuro dizer por que o direito processual previdenciário, reclama para si uma certa autonomia em relação ao direito processual civil clássico ou direito processual civil comum. É necessário, sim, nós vamos beber na fonte do processo civil comum, mas situações da prática previdenciária, implicações que decorrem do direito previdenciário em si, das suas particularidades, faz com que a gente tenha que flexibilizar algumas exigências, alguns institutos do processo civil comum, para que faça sentido num direito social fundamental como o direito previdenciário. Essa primeira parte, então, mais teórica, coloca alguns princípios, como é que funciona na prática os princípios processuais previdenciários. Numa segunda parte, já é assim o núcleo do dia a dia, então jurisprudência processual previdenciária, os diversos temas que somos chamados a enfrentar na prática forense. E a terceira parte, a mais prática, é aquela que eu usava para ministrar cursos para a defensoria pública, para pessoas que utilizavam, pessoas que nos assistiam na termação dos juizados especiais federais. Então eu trazia casos práticos para que essas pessoas pudessem encaminhar demandas para os juizados especiais federais. Então essa parte final é uma casuística do direito previdenciário com mais ou menos uns 90 casos práticos. É assim distribuída a obra. E tem que ter um olhar aí diferenciado para tratar esse assunto, porque não é delicado. Essa expressão que você usa, Lívia, assim, do olhar diferenciado, talvez seja o grande desafio do juiz, Quer dizer,
o volume de demanda é tão elevado que há quase que um constrangimento da prática para que os processos sejam ordenados em lotes e conduzidos como que todos de maneira semelhante. Quer dizer, os processos em si já reclamam um olhar diferenciado. O caso concreto reclama um olhar diferenciado. Não é? Eu tenho uma lei que traz diretrizes genéricas, mas exigências de justiça do caso concreto vão exigir do aplicador do direito, do juiz, do órgão jurisdicional que está sendo chamado a resolver aquele problema, estarão a exigir uma flexibilização, uma atenuação do rigor da lei. Então, quer dizer, o processo já exige por si só um olhar diferenciado. E o processo previdenciário, quando nós tocamos na ferida da necessidade, quando vemos a falta de recursos para as necessidades mais elementares da pessoa, nós, juízes, essa é uma perspectiva minha, não é? E que tenho compartilhado com os meus alunos nesse período todo, o juiz não pode ser insensível a essas peculiaridades de um direito humano e fundamental, um direito humano e fundamental que é intimamente ligado à noção de mínimo existencial, quer dizer, de recursos mínimos para a pessoa subsistir de maneira decente, digna no meio social, né? É o básico, né? Nos juizados especiais, mais de 75% das causas dizem respeito à matéria previdenciária. O que explica essa demanda tão alta, hein? Bom, essa pergunta é aquela que nós nos fazemos todo dia, mas como é que pode, né, um volume de demanda crescente nos juizados especiais federais, e nós poderíamos imaginar, bom, então se nós temos tantas demandas de natureza previdenciária nos juizados especiais federais Brasil afora, a Justiça Federal Comum ou a Justiça Comum e os tribunais regionais federais, de uma certa forma, estão aliviados, né? Porque há uma canalização de demandas para os juizados especiais federais. Mas não é isso o que ocorre. Há também uma elevação de demandas de natureza previdenciária em face da Justiça Comum e em face dos tribunais regionais federais que estão sobrecarregados e crescentemente sobrecarregados. Agora, o que é que justifica isso? O que é que explicaria, né, essa explosão crescente de demandas previdenciárias nos juizados, que sim, né, numa pesquisa do IPEA realizada em 2010, apontou que nós tínhamos 3/4 dos processos versando sobre matéria previdenciária. Bom, algumas causas explicam isso, né? Uma delas nós temos uma administração previdenciária. Então, entenda-se, antigo Ministério da Previdência Social, porque hoje nem Ministério da Previdência Social nós temos, né? As funções previdenciárias foram acometidas ao Ministério da Fazenda. Mas nós temos, vamos dizer, um órgão gestor da Previdência Social, que é o INSS, que, na dúvida, vai haver um indeferimento do benefício. Quer dizer, há uma orientação e uma perspectiva restritiva na concessão dos benefícios. Então, na análise dos fatos, se há mínimo espaço de dúvida, se nega o direito. Há quase que um receio calado dos servidores do INSS, porque no caso de uma eventual concessão indevida, responderão administrativamente pela irregularidade que cometeram. De outro lado, se houver um indeferimento, mesmo num caso que depois se verifique que era flagrante o direito, não há penalidade nenhuma para esse mesmo servidor. Então, no caso de mínima dúvida, se indefere. Isso quanto aos fatos. Quanto ao direito, nós temos um outro problema sério, ainda na linha da administração previdenciária, porque, embora nós tenhamos algumas premissas de direito, algumas teses bem firmadas pela jurisprudência, já consagradas pela jurisprudência, nós percebemos uma administração previdenciária que resiste a reconhecer essa orientação e persiste com uma prática que desafiará logicamente uma demanda. Em suma, nós temos um proceder administrativo, quer porque tende ao indeferimento no caso de dúvida, quer porque a ilegalidade que pratica, reconhecida como tal, como ilegalidade pela justiça, ela não é abandonada, isso faz precipitar um sem número de demandas. E, ademais, não há na esfera administrativa um maior espaço para produção probatória. Então, no caso de não estar devidamente demonstrado documentalmente ali o direito da parte, como regra, há também o indeferimento. Isso é da parte da administração. Por outro lado, nós temos também
um excesso de demandas que porventura não tenham lá toda a projeção de sucesso, né? Nós temos uma justiça gratuita que, de uma certa forma, estimula o manejo de demandas também em matéria previdenciária, como em outras. E esse excesso de demandas, impulsionado então pela justiça gratuita, impulsionado pela necessidade do autor, faz com que tenhamos na justiça e nos juizados de maneira especial demandas que são, algumas delas, temerárias, né, que não deveriam também existir em assim pensando. Então essas seriam algumas variáveis para se tentar explicar por que é que temos tanto em matéria previdenciária. Agora, um pitaco aqui assim que talvez pudesse nos ajudar muito. Nós temos uma demanda elevada, porque muitas teses, se são boas ou não, se são acolhíveis ou não pela justiça, elas dependem de uma última palavra dos tribunais superiores, destacadamente da Suprema Corte. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal José Antônio Savares. Voltamos em instantes. Voltamos agora à entrevista com o juiz federal José Antônio Savares. Doutor Savares, recentemente o Supremo Tribunal Federal se posicionou de forma contrária à desaposentação. Como é que o senhor avalia essa questão, hein? Essa é uma questão de difícil resposta, né? Na verdade, o tema, ou a tese da desaposentação, ela tinha em si uma exigência de justiça, né? De fato, desde uma perspectiva em que estamos a tratar de um sistema de seguro social, há uma ideia, mesmo constitucional, de contrapartida. Quer dizer, eu tenho uma contribuição e espero ter um retorno desta contribuição. A tese da desaposentação vai nesse sentido. O segurado estava aposentado, o segurado continua contribuindo sem nenhuma contrapartida e, independentemente de uma expressa disposição legal, se sustentava então a possibilidade de se melhorar a sua proteção previdenciária. Houve uma comoção nacional em todo o país, né? Várias centenas, milhares de pessoas buscando o Poder Judiciário, buscando a sua contrapartida, esses aposentados, né? A contrapartida às contribuições que verteram após a concessão da sua aposentadoria. E isso tudo trouxe a sensação de que o Supremo iria chancelar essa tese. Mas é preciso recordar que essa tese nunca foi tão simples. Ela, de fato, apresentava vicissitudes, não é? Seja no campo doutrinário, seja no campo jurisprudencial. Então, quando a Suprema Corte vem agora, recentemente, e desacolhe a tese, expressando ali a ausência de previsão legal, ou a não obrigação da administração de conceder esse benefício mais vantajoso, explicando que a ideia de solidariedade social faz com que haja a contribuição sem uma necessidade de contrapartida específica, houve uma surpresa geral, quase que uma indignação da comunidade jurídica previdenciária que estava apostando fé, não é, de que haveria o acolhimento desta tese. Mas, seja porque essa tese nunca foi pacífica, tranquila, sempre foi de fato problemática, seja porque a Suprema Corte, em vários de seus julgados com grande impacto financeiro, leva em conta, sim, as consequências econômicas das suas decisões, a tese, a solução oferecida pela Suprema Corte se mostra dentro do esperado. Isto é, o Supremo Tribunal Federal, numa atmosfera de crise econômica, leva em conta as consequências econômicas das suas decisões nos seus julgados. E fiz ali minha crítica da perspectiva da teoria do direito.
O senhor é secretário do CJF, né? Quais são os desafios, as responsabilidades desse cargo diante aí do Judiciário brasileiro? O Conselho da Justiça Federal, Lívia, é um órgão diminuto, um órgão de cúpula do Poder Judiciário Federal. A ideia do Conselho da Justiça Federal é de supervisão da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, de aprimoramento da Justiça Federal, a ideia de padronização de procedimentos para que venhamos a ter uma face só da Justiça Federal no Brasil todo. É um órgão diminuto, eu disse, que congrega ali interesses de jurisdicionados, interesses de servidores, de magistrados, e busca, junto à cúpula dos tribunais regionais federais, estabelecer diretrizes para a Justiça Federal, e elas vêm de um órgão comum, vamos colocar assim, que é o Conselho da Justiça Federal. Nós temos vivido ali um tempo interessante no Conselho, onde buscamos a transparência das nossas ações, uma crescente transparência das nossas ações, transparência dos processos administrativos, do trâmite desses processos administrativos, e uma busca, especialmente nesse tempo de escassez de recursos, né, uma busca pela eficiência. Na verdade, tem sido essa, me parece, a bandeira do Poder Judiciário como um todo, a ideia de um poder transparente e também de um poder eficiente na equação recursos e resultados, né? Qual que é a importância aí na construção de uma agenda conjunta entre o CJF e a AJUF? A AJUF tem se mostrado uma grande parceira da Justiça Federal, representada, vamos colocar assim, pelo Conselho da Justiça Federal. A AJUF tem um capital jurídico que deve ser reconhecido, um capital político de interlocução importantíssima, não é? Conquistada pelo respeito, não é? Dos magistrados, da sua postura na articulação com os demais poderes. E o Conselho da Justiça Federal tem se aproximado da entidade para levar adiante alguns projetos importantes, alguns anseios importantes da Justiça Federal. Nós, no Conselho, temos diversas unidades técnicas que conhecem os mais elementares desafios e possibilidades do Conselho, e a AJUF tem uma força política importante, e essa conjunção de interesses em prol da Justiça Federal, questões orçamentárias, por exemplo, questões relativas à PEC do teto, questões relativas ao futuro da Justiça Federal, passam por essa convergência de interesses. Nós vamos fazer uma pausa e o Justiça para Todos vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Voltamos com Justiça para Todos aqui no nosso estúdio. O convidado é o juiz federal José Antônio Savares. Doutor Savares, recentemente foi divulgado o relatório Justiça em Números relativo a 2015, né? Ele trouxe números que a gente até já imagina que existam, como alta taxa de congestionamento dos processos na primeira instância na Justiça Federal. Como que é possível, como que seria possível diminuir esses números, hein? Na verdade, esse é o nosso grande desafio, não é? Nós temos políticas, e o novo CPC vem justamente nessa linha de incrementar a conciliação, de tornar possível que um processo chegue ao seu fim, não por meio necessariamente de uma decisão judicial, e muito menos após vários recursos interpostos. A ideia de se ter uma autocomposição, uma solução consensual das partes. E temos apostado nossas fichas estimulando a conciliação. Esbarramos, porém,
na questão de que conciliar com a fazenda pública não é tão simples assim, porque por vezes o tema objeto de controvérsia é um que lhe é muito caro e que pretende seja analisado pelas instâncias superiores, por um Superior Tribunal de Justiça ou por um Supremo Tribunal Federal. Nós enfrentamos essa dificuldade na conciliação, mas talvez o que nos incomode mais em termos de número não seja tanto a falta de conciliação, mas a existência em si dos processos que não precisariam estar no Poder Judiciário, que poderiam ser resolvidos fora do Poder Judiciário, uma demanda que não tem razão de ser, porque houvesse um alinhamento da administração previdenciária a orientações da jurisprudência, nós teríamos um menor número de demandas na Justiça Federal. Temos também a dificuldade estrutural, não é? Quer dizer, estamos aguardando, temos congestionamento de processos porque aguardam uma solução definitiva das instâncias competentes, também elas sobrecarregado o Superior Tribunal de Justiça porque é instado a julgar qualquer discussão que envolva um tema de direito federal, sem que se fale na relevância daquele tema, daí a importante proposta de se alterar a competência do Superior Tribunal de Justiça para que se venha a exigir para o recurso especial algo semelhante ao que nós temos nos recursos extraordinários, que é a repercussão geral. Então nós teríamos aqui uma ideia de relevância como pressuposto para o recurso especial. Quer dizer, nós temos um STJ sufocado em processos, um Supremo também sobrecarregado, e precisam eles dar a última palavra para que esses processos alcancem, não é, uma solução definitiva e transitem em julgado. Quer dizer, nós temos então vicissitudes na origem, processos que não precisariam existir, nós temos dificuldades para se implementar uma política conciliatória e tentamos dar conta, com os recursos pessoais que temos, com os recursos materiais que temos, essa demanda crescente que você falou. E além de mais, não é, essa sobrecarga dos tribunais superiores. A criação dos novos TRFs aliviariam isso aí. Sim, na verdade, essa é um grande anseio da Justiça Federal, né? Nós temos uma PEC, uma emenda constitucional promulgada, reconhecendo e declarando, então criando os tribunais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª região, quer dizer, nos ajudariam, não é, a pulverizar uma massa processual, uma massa recursal significativa, não é, de modo a darmos resposta a tempo. Quando entrei na Justiça, um processo demorava 13 a 15 anos para transitar em julgado e muitos daqueles que buscaram a Justiça tinham falecido no curso do processo. Então, me parece esse é o grande desafio do Poder Judiciário. E a criação dos tribunais tem a ver justamente com isso. Essa criação dos novos tribunais se encontra hoje pendente nessa emenda constitucional de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É claro que uma vez liberada a emenda, não é, tida como constitucional essa emenda, a criação, na prática, respeitaria as possibilidades orçamentárias. Criar-se-ia um primeiro tribunal mais premente, que tem necessidade mais premente, e assim, progressivamente, seriam criados os demais. Também me parece importante colocar aqui uma reformulação da competência do Supremo Tribunal Federal, né? Fala-se muito hoje em dia a questão do foro privilegiado, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, a par de todos os temas que tem para dar a última palavra em matéria constitucional, assume para si, nos termos da Constituição, não é, um julgamento de inúmeros processos de competência originária, e isso, tal como muito já se fala hoje, está se mostrando, está com todas as cores se mostrando que está quase colocando em xeque as possibilidades do Supremo Tribunal cumprir as suas importantes funções. Também é algo que me parece, não, para além de um anseio, de um clamor popular, né, não há mais critérios técnicos a sustentar o foro privilegiado tal como se apresenta hoje. Uhum. O senhor acredita que operações como a Lava Jato, por exemplo, elas funcionariam aí como incentivadores para os trabalhos de novos juízes e servidores, por exemplo? Essa força da Lava Jato, essa operação, a chamada Operação Lava Jato, não é, que é resultado de um trabalho hercúleo de servidores, magistrados federais, Ministério Público, Polícia Federal, me parece tenha sido
o grande alívio, né, que foi representado à sociedade, ela representa sim uma inspiração para jovens de todas as áreas, mas de futuros magistrados, para os atuais magistrados, de futuros magistrados, de futuros profissionais que amanhã estarão na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, que serão advogados públicos e privados. Me parece que o grande resultado da Lava Jato é dizer: estamos num novo momento. Nós precisamos de um novo pensar, seja nas pequenas coisas, seja nas coisas que estão aí a trazer as dificuldades que o nosso país está vivendo no dia atual. Né? Infelizmente, doutor Savares, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Eu agradeço, Lívia, agradeço a JUF, o espaço, o convite para estar aqui. Estou sempre à disposição. Obrigada pela presença, então, doutor Savares. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie a sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.